Olá, nesse vídeo nós vamos discutir como lidar com valores extremos e com não linearidades quando estamos usando um coeficiente de correlação linear de Pearson, tá? Quando estamos sumarizando a força sinal de uma relação com esse coeficiente. No vídeo passado eu anunciei que no próximo vídeo nós veríamos outros coeficientes, mas eu decidi mudar um pouco a ordem das coisas, então aqui eu vou primeiro discutir algumas limitações ou casos um pouquinho mais complicados de uso de coeficientes de correlação linear e depois a gente vai para os coeficientes não lineares. Estou aqui com o RStudio aberto no mesmo ponto em que eu estava discutindo o uso do coeficiente de correlação de Pearson. Se você não lembra, nós olhamos a relação, nós estávamos estudando duas relações, uma entre a penetração de internet em um país e a proporção de pessoas desse país que chegou a responder alguma pergunta no Stack Overflow, o fórum famoso de perguntas e respostas de programação, ou seja, a relação entre presença de tecnologia, né, no país e a atuação das pessoas no Stack Overflow, das pessoas daquele país no Stack Overflow. A gente identificou uma relação positiva, linear, moderada entre essas duas variáveis e está usando o coeficiente de correlação de Pearson para quantificá-lo. Pois, eu avisei que o coeficiente de correlação de Pearson ele é feito para funcionar quando, a relação é linear e 2, não há pontos extremos na relação. Se essas duas considerações, assumptions em inglês, ou presunções, considerações em português, forem violadas, o valor que nós temos do coeficiente de Pearson, ele passa a ser inválido, a gente não sabe direito o que ele significa. Tá? E aí eu queria mostrar algumas situações onde isso acontece e técnicas para lidar com isso, ainda no mundo da correlação linear. E aí a primeira situação que eu vou colocar aqui vai ser uma de valores extremos. Eu quero mostrar o efeito primeiro de um valor extremo naquela relação. Para isso eu vou copiar aqui o gráfico que mostra a relação das duas variáveis. A gente está usando esse data frame chamado de exemplo 1, né? Aqui está o gráfico tal como lá em cima, mas eu vou criar um outro data frame aqui com um ponto extremo. Tá? Vou declarar ele como uma tabela pode ser criada com essa função table, dizendo que ele vai ter internet. Eu vou criar um ponto extremo aqui em cima, assim. Então ele vai ter internet baixa, vou deixar a internet com 10, a internet vai de 0 a 100, e esse ponto vai ter o responderam prop igual a 1. Todo mundo desse país respondeu. Tá? Isso aqui cria nada mais do que uma tabela com uma linha só. E aí eu posso aqui juntar essa tabela, fazer um bind rows, que liga as linhas de duas tabelas que possuem as mesmas colunas. Isso aqui ou seja, pegue o exemplo 1, depois adicione a linha extrema, depois faça o plot, como a gente vinha fazendo antes. Está aqui o meu ponto extremo, realmente bastante distante de todos os outros. E aí eu quero lembrar para você como é que era o nosso dado. A internet, eu vou copiar aqui de cima o código. Como é que era o nosso dado quando a gente usava a correlação sem o extremo, né? Sem o extremo, a minha correlação ela dá 0,61, e agora eu vou adicionar aqui o extremo da mesma maneira, né? Quando eu fizer isso aqui, os meus dados em cima dos quais calcularei a correlação, eles têm uma linha a mais, só uma linha a mais, um país, que é aquele ponto extremo lá, e aí eu observo como o coeficiente de correlação reduziu muito. Né? Isso é contraintuitivo e difícil de interpretar, porque eu não consigo distinguir a situação onde existe uma relação muito mais fraca da situação onde existe uma relação forte para todos os pontos, exceto um, e esse um ponto faz com que o coeficiente de correlação seja parecido com a situação de uma correlação bem mais fraca. Tá? Isso confunde o coeficiente de correlação, confunde o usuário do coeficiente de correlação e mostra como eu não saberia distinguir das duas situações. É por isso que antes de aplicar o coeficiente eu preciso examinar se existem pontos extremos, decidir se quero considerá-los na minha análise ou não, e saber que o
coeficiente de correlação de Pearson ele vai ser bastante afetado por esses pontos extremos. Se a gente voltar à terminologia que a gente usou para comparar média e mediana, o que eu estou dizendo é que o coeficiente de Pearson ele não é robusto, ele é afetado por valores extremos nos dados. Se eu estivesse analisando esses dados, eu provavelmente poderia separar esse valor extremo aqui, dizer, existe esse país aqui que é muito atípico, que tem essas condições. Para os demais países, existe uma correlação linear clara nos dados com um coeficiente da ordem de 0,61, 0,61 em português, né? E poderia separar os dados, dizer que, da mesma maneira, se existissem dois grupos de dados aqui, eu poderia separar os dados e descrever a correlação de maneira diferente para esses dois grupos de dados. Tá? A gente pode escolher que pontos estudar, escolher que pontos colocar no coeficiente. A lição mais importante aqui é a da sensibilidade do coeficiente de correlação de Pearson a pontos extremos e da necessidade de atenção para isso de nós quando estivermos analisando dados com esse coeficiente. A outra situação que merece bastante atenção e também pode ser resolvida talvez com alguma ação da pessoa fazendo análise é a situação de não linearidade, de relação não linear entre as variáveis. Tá? E aí que eu posso pegar o exemplo, eu posso resgatar lá dos meus dados, talvez o exemplo de como é a relação entre o produto interno bruto de um país e a atividade das pessoas desse país respondendo perguntas no Stack Overflow. Vou fazer aqui um gráfico parecido, acho que qual foi o tamanho lá. Lembra que essa é uma relação que a gente identificou que ela não é linear, né? Ela ela cresce primeiro rapidamente, depois desacelera no crescimento. Ela é uma relação que parece um logaritmo, parece uma relação logarítmica, né? E aí, o que eu posso fazer para analisar aqui? A gente já discutiu de como, se eu uso uma escala logarítmica para entender os dados, uma escala logarítmica para o produto interno bruto, eu passo a observar uma relação linear, claro. A relação não é uma relação linear entre o produto e a atividade, é uma relação linear entre a atividade e o logaritmo do produto. Né? Mudanças multiplicativas no produto têm uma relação linear com mudanças aditivas na atividade das pessoas do país no Stack Overflow. E aí eu já mostrei como isso é equivalente também a fazer uma transformação antes aqui. Vou chamar de log de GNI, vai ser o log na base 10, mas poderia ser qualquer base de GNI aqui. Tá? Isso aqui vai criar uma coluna a mais nos dados chamada log de GNI, e eu posso plotar aqui no eixo X o log de GNI. Tá? Então tenho aqui o logaritmo de GNI no eixo horizontal e uma relação linear entre os dois. Aí isso aqui é interessante porque eu posso agora usar essa mesma técnica, essa mesma ideia de transformar o produto interno bruto através da aplicação do logaritmo, né, para criar uma outra variável que nos interessa. Vou até filtrar aqui só para pegar os países que a gente tem produto interno bruto. E aí agora sim eu estou criando a coluna, né? Vou até selecionar aqui para ficar mais claro o que a gente está falando aqui. Eu quero só responder um próprio GNI. Pronto. E agora eu tenho aqui o log do GNI também. Agora, olha o que acontece se eu aplico o coeficiente de correlação. Agora sim, né, como essa é uma relação linear, eu posso estudá-la, eu posso quantificá-la com o coeficiente de correlação linear. Vou até copiar aqui para acelerar. E vou comparar o que acontece
Bom, o importante é que o que eu posso quantificar é essa com o log, né? Vou chamar aqui de Pearson log. Pearson, a coeficiente de correlação de Pearson calculado com a transformação de log, em jargão de estatística, e o Pearson sem a transformação de log vai ser usando a variável GNI, comparando, né, calculando a correlação de GNI e respondendo ao próprio. Olha como o resultado, né, dá sensivelmente diferente. O coeficiente de correlação, ao ser aplicado, né, na variável transformada, ele pode ter um valor consideravelmente diferente do valor da direita. Quer dizer que sempre vai aumentar o valor? Não, não é verdade isso. O que acontece é que esse valor da direita aqui, na verdade, ele é inválido. A gente não sabe o que ele é porque ele está quantificando uma relação entre duas variáveis, essas duas aqui, que nós determinamos que é não linear. E a gente está aplicando uma técnica de estimativa linear. Com esse cenário não linear, a gente está produzindo um número que não significa, que a gente não sabe o que ele significa, que não deve ser usado. Tá? O número em si não avisa isso, né? Ele não vem com um erro, mas ele não deve ser usado, ele é um erro, um equívoco de análise. Enquanto o número calculado em cima da transformação, embora eu não esteja estudando a relação linear, né, entre a atividade e a riqueza dos países, o produto interno bruto dos países, ele está estudando sim a relação linear entre o logaritmo do produto interno bruto dos países e a atividade das pessoas daquele país. No Stack Overflow, aqui sim eu sei o que eu estou quantificando uma relação não linear através da quantificação linear da relação entre as variáveis transformadas. Estou usando uma outra função, sei que é uma outra função que funciona, que está existindo, mas aqui eu consigo quantificar ela usando ainda a técnica do coeficiente linear. É como se eu pegasse um cenário mais complexo, o da relação não linear, e eu o reduzisse a um problema mais simples, que é o da relação linear, né, num espaço transformado, num espaço diferente das duas variáveis. Eu mudo a forma de olhar para as duas variáveis para simplificar os padrões que eu consigo observar na relação dessas duas variáveis. E essa técnica da transformação de variáveis para examinar a relação, facilitar o exame da relação entre elas, ela na verdade é muito comum, tá? Ela é bem importante de estar aí na sua caixa de ferramentas como analista de dados, como pessoa que está interessada em examinar correlações. Deixa eu dar um segundo exemplo aqui, esse é até um pouco mais extremo. Eu vou usar um conjunto de dados sobre animais, tá? Tamanho de corpo e tamanho de cérebro de diferentes animais. Esse conjunto de dados tem aqui, eles vêm num pacote que eu tenho aqui já instalado no R, chamado Mass. E aí eu vou criar essa variável chamada animais, está aqui o jeito dos dados. Eu tenho uma medida de tamanho, de peso, aliás, desculpa, do corpo, peso médio dos animais dessa espécie aqui, ó, uma vaca pesando 465 quilos, um bode pesando 26, e eu tenho medida do tamanho do corpo do cérebro desses animais. Eu não sei bem em que medida, talvez seja em centímetros ou em gramas, não sei dizer, mas a gente tem aqui diferentes tamanhos de cérebro dos animais. Tá? E aí eu quero analisar a correlação entre essas duas coisas. Animais que têm corpo maior, eles têm cérebro maior, cérebro menor, não existe relação clara. Como é que é essa relação? E aí eu vou fazer o que eu tenho sugerido que a gente sempre deve fazer, né? Vou deixa eu copiar aqui a parte do ponto que vai me ajudar. Vou fazer um ggplot, x vai ser o tamanho do corpo, y vai ser o tamanho do cérebro desses animais, e eu vou visualizá-los aqui nesse gráfico. E aí, observando o tamanho do corpo e o tamanho do cérebro no espaço original, na escala linear, né, eu não consigo identificar nenhuma espécie de relação entre essas duas variáveis. Mas vejam como isso muda se eu observo essas variáveis em outra escala. E aliás, deixa eu aproveitar, né? Qual seria o que me fez suspeitar que vale a pena observar em outra escala? Ver como essas são variáveis que têm
distribuição de valores muito concentrado, né, concentrado em valores pequenos aqui. Eu tenho vários pontos ali concentrados. Deixa eu até diminuir aqui o tamanho dos pontos para ver se a gente vê melhor. Eu tenho muitos pontos concentrados aqui na região de valores baixos de ambas as variáveis. Depois eu vou crescendo muito rapidamente, né? A distância entre os pontos vai crescendo muito rapidamente. Eu tenho pontos extremos com valores muito altos. Eu tenho uma cauda à direita muito grande para ambas as variáveis. Isso é uma dica de que a gente pode não estar vendo bem, né, a variação dos pontos, porque a variação entre a maior parte dos pontos é muito pequena, quando posto nessa escala grande aqui, e a gente não consegue percebê-la, a gente não consegue enxergar mesmo, né? Se eu usar uma outra escala, como por exemplo uma escala logarítmica, eu vou ter mais espaço para observar essa variação entre os pequenos valores, porque a distância entre 1 e 10 é a mesma que entre 10 e 100. Né? Eu tenho muito espaço entre os pontos 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, mais do que entre os 101 e 102, 102 e 103, 103 e 104. Tá? Essa é a propriedade da escala logarítmica que me facilita perceber distribuições, variação, e perceber covariação também por tabela. Vê como já mudou bastante a imagem aqui. Eu estou vendo que os pontos no eixo horizontal eles agora estão espalhados de uma maneira que eu consigo ver, né, perceber a distância entre quase todos os pontos. Agora, antes eu não conseguia. No eixo vertical eu ainda estou sofrendo, então eu posso dar um passo além do exemplo anterior e olhar aqui o que acontece se eu transformo ambas as variáveis para o espaço logarítmico, né, para escalas logarítmicas. Agora aparece muito claramente uma correlação, e é uma relação linear positiva, né, entre o log do tamanho do corpo dos animais e o log do tamanho do cérebro dos animais. Se você quiser entender o que isso quer dizer, você pode colocar aí na ponta do lápis, né? Isso quer dizer que eu tenho uma função que é o log do cérebro, né, como sendo igual a A mais B vezes x. Aqui x é o log do body, né? Se você exponenciar ambos os lados, você vai ver qual é a relação que existe entre o cérebro e o corpo dos animais, né? Eu escrevi aqui a relação entre o log do cérebro e o log do corpo, e aí você, ao exponenciar, você chega numa função mais simples para examinar. Aqui eu vou me concentrar em olhar o que acontece com a correlação, tá? Eu vou pegar aqui os animais e vou mostrar de novo. Apertei sem querer aqui um atalho. E vou mostrar de novo aqui, summarize. E vou calcular aqui então a correlação de Pearson sem transformação, né, vai ser igual a correlação entre brain e body. O método vai ser Pearson. Tá? E aí, sem as transformações, a correlação é muito perto de zero, ou seja, eu diria que não há nenhuma correlação relevante aqui para ser estudada. Se eu transformar as duas variáveis, aqui o log de 10, log de 10 de ambas as variáveis, olha como muda, isso, transformar. Olha como muda a percepção, né, que a gente tem entre as duas variáveis. Existe uma relação entre as duas? Sim, e é uma relação razoavelmente forte, né? 0,77 na escala que vai de 0 a 1. É uma relação forte entre o tamanho do corpo de um animal e o tamanho do cérebro desse animal, mas é uma relação multiplicativa, quer dizer, uma relação linear num espaço multiplicativo, no espaço do logaritmo do tamanho do corpo é proporcional de maneira linear, né, ou tem uma relação linear com o logaritmo do tamanho do cérebro desses animais. Eu também poderia olhar que existem 3 pontos aqui um pouco extremos, 3 pontos um pouco longe da relação e tentar examinar, ver que animais são esses, se eu quero excluí-los da relação, se a relação fica muito mais forte ao tirar isso, né? Mas é uma outra forma de perceber que eu consigo estudar mesmo relações não lineares através de transformação de variáveis. Aliás, falando em transformação, estou usando o tempo todo aqui a transformação de log. Existem outras transformações, mas para ser bem sincero, na minha prática, pelo menos 90% do tempo é a transformação de log que ajuda a gente, que resolve, que facilita a análise
para a gente. As outras transformações comuns, né, são o inverso do log, que é o exponencial, a raiz quadrada ou a exponenciação a alguma potência. E, para ser sincero, eu acho que esse é o ferramental que eu normalmente uso. Certamente existem outras. Você pode dar uma procurada para investigar mais. Bom, isso encerra nosso passeio pelo coeficiente de correlação de Pearson e situações onde alguma de seus pressupostos é violado e como lidar com isso, sugestões de técnicas para lidar com isso de análise. Tem uma outra questão que eu acho que é importante discutir bem enquanto a gente está só com esse coeficiente, antes de ir para outros também, que é o que é que significa a correlação, né? Eu tentei falar disso lá no começo da discussão, mas eu acho que é importante voltar a isso algumas vezes, né? Uma correlação, ela significa que nós observamos que os valores de duas variáveis têm um comportamento conjunto, né, perceptível, com um padrão perceptível. Isso não quer dizer, por exemplo, que nós podemos afirmar aqui que é o fato de um animal ter um cérebro maior que faz com que ele tenha um corpo maior ou o inverso. Pelo menos não na situação geral. Tá? Geralmente, ou nesse caso aqui, com certeza a partir de pegando esses dados dessa maneira, nós não sabemos se é possível deduzir que existe uma causalidade, que é o tamanho do cérebro que causa a mudança no tamanho do corpo, ou o contrário, que é o tamanho do corpo que causa a mudança no tamanho do cérebro. A gente não consegue dizer se existe uma causalidade em uma das duas direções. Tá? Tem um exemplo que eu acho que é sempre muito claro para mostrar isso. Se você medir o tamanho do sapato das crianças em uma escola, esse tamanho do sapato vai provavelmente estar positivamente correlacionado com a capacidade de leitura dessas crianças na escola. Quanto maior o sapato, melhor as crianças tendem a saber ler. Não necessariamente toda criança, mas no geral, as crianças de maior sapato saberão ler melhor. Mas isso não acontece porque o sapato causa uma melhor capacidade de leitura das crianças. Não é isso, né? Isso seria absurdo. O que acontece é que a criança, quando ela vai envelhecendo na escola, o pé dela cresce e ela aprende a ler e escrever mais, ambos com o passar do tempo. Mas ambos são causados por outra coisa, né? A causa do tamanho do pé é o tempo passando, é a idade da criança. A causa da capacidade de leitura tem a ver com o tempo que a criança passa na escola, que também aumenta com a idade dela, tende a aumentar com a idade dela, tá? O mecanismo de causalidade, de causa e efeito, ele existe independente do mecanismo de correlação. A correlação, ela existe, é verdade, né? Crianças com pé maior, elas estão há mais tempo na escola, sabem ler mais, então é uma coincidência de valores, tá? Um padrão de coincidência entre valores, mas não é necessariamente um indicativo de causa e efeito. Existem situações onde a gente faz muito esforço para estudar causa e efeito. Por exemplo, um experimento controlado que testa se o remédio A causa uma melhora ou não numa certa doença. Você vai fazer um esforço para que a única diferença entre o grupo de pessoas que tomou o remédio, entre o grupo de pessoas que tomou o remédio e o grupo de pessoas que não tomou o remédio, que a única diferença seja o remédio. Que para todas as outras características, essas pessoas sejam equivalentes. E aí, como você manipulou e você só mexeu nisso, só mexeu no remédio, você atribui uma causa, né, ao remédio, você atribui uma relação de causa e diz que o remédio causa alguma melhora que pode acontecer nas pessoas com relação à doença que esse remédio trata. Tá? Então, em certas situações ou com certos métodos, é possível estudar causalidade. Muitas vezes isso é um ramo até assim, fica um pouco fora da estatística, e você vai escutar ou ler em muitos livros de estatística se dizer que correlação não implica em causalidade, que é verdade, né? Causalidade pode levar a correlação, mas correlação pode ou não coincidir com causalidade. No caso dos sapatos não coincide, no caso do remédio coincide. Tá? Agora, quando é que correlação coincide com causalidade, como estudar causalidade é um ramo que é uma área um pouco mais recente, e mais controversa até, da análise de dados e da estatística. Tá? Eu vou colocar alguns apontadores no curso para quem quiser saber mais sobre causalidade, saber mais
sobre esse ramo. Aqui o importante é entender os limites da correlação como método que a gente está estudando e que a gente vai aplicar, né, em variadas situações e contextos daqui em diante. Aliás, isso também encerra esse vídeo, onde nós voltamos ao coeficiente de correlação linear de Pearson, né, que aliás eu não tenho chamado assim, mas muitas vezes você vai ouvir também sendo chamado de R. Nós voltamos a esse coeficiente, nós observamos como ele é suscetível, né, sensível a valores extremos, nós observamos como como reduzir situações de relação não linear a relações lineares para usar o coeficiente de Pearson com um sentido compreensível e válido, né, principalmente através da transformação de variáveis, e nós discutimos um pouco a diferença entre correlação e causalidade. Agora sim eu posso dizer que no próximo vídeo nós vamos discutir 2 outros coeficientes para complementar nossa exploração, nossa discussão sobre correlação. Até lá!